Este homem que você está vendo no fundo, com o olho roxo, num aspecto físico totalmente fora de si, é o cara que se diz um defensor da família, da moral, dos bons costumes, um defensor das nossas crianças contra essa ameaça comunista, contra essa campanha para acabar com a família, contra essa ameaça da comunidade LGBT, das pessoas trans. Aí eu te pergunto, qual é a moral que esse povo tem para dizer que está defendendo a família, que está defendendo os valores cristãos? O Elon Musk, não sei se vocês sabem, mas segundo informação do jornal The New York Times, e as imagens dizem por si só, ele tem usado cetamina de forma crônica. Além do uso dessa substância, ele combina com êxtase e cogumelos alucinógenos, incluindo em festas privadas. O uso dessas substâncias por ele já causou problemas na bexiga, inclusive mudanças repentinas e bruscas de humor. Segundo fontes do New York Times, ele carrega diariamente consigo uma caixa contendo 20 comprimidos de Adderall e já admitiu usar acetamina contra depressão. Porém, meus amigos e ex-parceiros apontam que a linha entre o uso terapêutico e recreativo já perdeu faz tempo. Ou seja, ele já não está mais utilizando certas substâncias para tratamento, mas está utilizando de forma compulsória o tempo todo, ao ponto de nem diante de uma coletiva de imprensa ao lado do presidente dos Estados Unidos ele conseguir se manter sóbrio. Agora, como é que uma pessoa dessa tem moral? Tem respaldo para dizer que está lutando para proteger as nossas crianças. E proteger de quê? Porque não existe nenhuma ameaça comunista rondando o mundo na atualidade. A comunidade LGBT e a comunidade trans não quer destruir nenhuma família, muito pelo contrário, o que elas querem é ter direito a constituir a própria família delas. E no final de contas, tanto a extrema-direita norte-americana como a extrema-direita brasileira, o bolsonarismo, eles não passam de um bando de hipócritas que utilizam de pautas que eles não vivem na prática, dizem defender crianças e adolescentes, mas nenhuma criança e adolescente pode ter esse tipo de gente como referência e utilizam a boa intenção e a ignorância das pessoas para poder ganhar voto e se perpetuarem no poder. Se você conhece ainda pessoas na sua família que acreditam em Bolsonaro, em Elon Musk, Donald Trump, manda esse vídeo para eles. Tenta pelo menos mostrar para eles que eles estão sendo massa de manobra de pessoas que não são nem um pingo referência para nenhuma criança e nenhum adolescente. Presidente Lula sai em defesa de ministro Alexandre de Moraes. Aliados temem que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos possa piorar ainda mais a situação de Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro lança oficialmente a sua pré-candidatura à presidência da República. E Silas Malafaia critica a articulação da direita sem Bolsonaro, focando em 2026. Todas essas notícias agora em menos de 3 minutos. Não esquece de compartilhar. Em evento hoje em Brasília, o presidente Lula saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes e criticou os Estados Unidos. Abre aspas para ele. Vejam só, os Estados Unidos querem processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um brasileiro que está nos Estados Unidos fazendo coisas contra o Brasil o tempo inteiro. Que história é essa de os Estados Unidos quererem negar alguma coisa e criticar a justiça brasileira? Eu nunca critiquei a justiça deles. Eles fazem tantas barbaridades, tantas guerras, matam tantas pessoas, porque eles iriam criticar o Brasil? Essa crítica do presidente Lula se refere a um ofício enviado pelo governo dos Estados Unidos abordando a atuação de Alexandre de Moraes. De acordo com o Ministério da Justiça, o ofício tem caráter apenas informativo e não resultará em qualquer ação por parte da pasta. O ofício foi uma resposta dos Estados Unidos às decisões judiciais que resultaram no bloqueio de redes sociais americanas no Brasil. Mas é isso aí, presidente Lula. Falou e disse, você está coberto de razão. Essas falas do presidente Lula ocorreram em evento hoje em Brasília, no qual o João Campos tomou posse hoje como presidente nacional do PSB. Nesse mesmo evento, o presidente Lula também pediu que a esquerda se una para eleger a maior quantidade possível de senadores, porque a extrema-direita, o bolsonarismo, está se articulando também para eleger a maior quantidade possível de senadores na tentativa de formarem maioria e conseguirem atacar ou até mesmo aprovar impeachment contra algum ministro da Suprema Corte. E aliados do Bolsonaro já estão com medo de que a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ao invés de ajudar a situação do Bolsonaro, esteja prejudicando ele. Segundo fontes ouvidas em anonimato, eles acham
acham que o Eduardo Bolsonaro está cutucando a onça com vara curta e que dessa forma o STF passará a ser mais rígido e agir com maior velocidade do que já estava agindo para fazer com que o Bolsonaro pague por todos os seus crimes. Inclusive, o STF também já está se movimentando para acelerar o julgamento sobre a regulamentação das Big Techs, que também foi um dos motivos do governo americano atuar contra o ministro Alexandre de Moraes. O temor também dos bolsonaristas é de que essa atuação do Eduardo Bolsonaro possa também reverter votos para o presidente Lula em 2026. Porque, segundo pesquisas divulgadas pela Atlas Intel, a maior parte dos brasileiros estão com um pensamento mais positivo em relação à China do que em relação aos Estados Unidos. Isso significa que a maioria dos brasileiros não gostam de ver nenhum outro país se intrometendo em assunto interno nosso, e que os patriotas de verdade não estão nada satisfeitos com a atuação do Eduardo Bolsonaro, que está agindo contra o próprio país. E tudo isso para tentar salvar o pai dele da cadeia. E agora é oficial, Eduardo Bolsonaro já é pré-candidato à presidência da República em 2026, numa tentativa de barrar os nomes da Michelle Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Eu gostaria só de saber como é que ele vai fazer campanha presidencial, porque lá nos Estados Unidos eu nunca vi ninguém conseguir se eleger para presidente do Brasil. E se ele voltar para o Brasil, certamente será preso. E diante de uma articulação feita pela direita, sem contar com o nome do Bolsonaro, para ser o candidato deles em 2026, o Silas Malafaia soltou o verbo e criticou essas articulações. Ele falou que os urubus estão se articulando. Ele está se referindo a um evento em São Paulo, organizado pelo Tarcísio de Freitas, que contou com a presença do Ciro Nogueira, do Valdemar Costa Neto, do Gilberto Kassab, e o nome do Bolsonaro quase não foi citado nesse evento. Mas é isso, meus amigos, enquanto a extrema-direita e a direita está rachada, a esquerda segue caminhando na direção da união. E a presença nada comum do presidente Lula hoje, no evento onde tornou o João Campos como presidente nacional do PSB, mostra muito sobre isso. E o João Campos, agora no cargo de relevância nacional, tem muito a contribuir para o fortalecimento de toda a esquerda.